Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho dos bastidores do design na Ambev Tech. E hoje, então, quem vai apresentar aqui? Eu, Caio Albuquerque, a Cecel e a Juliette Potes. Ju, quer começar por você a apresentação? Oi, pode ser. Boa noite. Meu nome é Juliette Potts, eu sou recifense, tenho 36 anos, duas crianças que me ajudam um pouco aí a fazer tudo isso acontecer. Eu fiz a minha formação em arquitetura, empreendi por 10 anos nessa loucura aí, e enquanto eu empreendi, eu já estava conversando com o design até que eu consegui migrar 100%, e sou web designer há 2 anos e um pouquinho, desde agosto de 2019. Cecel. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Isadora Escucel, mas o sobrenome é difícil, então sempre me apelidaram de Cecel, e é assim que o pessoal me conhece hoje. Eu sou do Paraná, mas moro em Blumenau hoje, tenho 23 anos, sou engenheira de produção de formação, mas sempre assim, namorei um pouco com a área de design, fazendo projetos assim por conta. E ingressei aqui na Ambev Tech em novembro de 2020, então esse mês está fazendo um ano aí. É uma aventura bem grande. E é isso, Caio. Boa. Bom, eu sou o Caio, um curitibano que também mora em Blumenau. Tenho 31 anos, sou homem trans não binário. De formação sou designer gráfico e fugi de algumas faculdades aí de computação. Eu sou web designer aqui desde outubro do ano passado. Então, completei um ano faz poucas semanas e também estamos juntos aqui nessa aventura. Ju, Cecel, vocês querem contar um pouquinho como foi a entrada de vocês aí no design? Boa. Bom, eu me formei, né, em engenharia de produção agora no meio de 2021 por conta, né, de toda essa questão de pandemia. E eu fazia, enfim, consultorias na área de engenharia de produção, mas sempre aplicando algumas coisas de design e tudo mais. E tinha essa vontade muito grande de trabalhar com design, né? Aí tive contato com um pessoal da Ambev Tech, né? E na hora de conversar para entender um pouco do que era feito aqui, né? Meu, a Ambev é só cerveja, ou a Ambev também é tecnologia, também é design, para entender um pouco desse contexto. E logo de cara, assim, conversando com o pessoal, algo que me chamou muito a atenção foi essa questão do sonho grande mesmo, sabe? Do impacto e dos ponteiros que a gente consegue mexer com o trabalho que a gente faz aqui hoje. E quando eu falo desse impacto, não é só o ponto de venda ou o consumidor, né, que está lá consumindo nosso produto, mas também assim os funcionários da Ambev e tudo mais. Depois a gente vai contar um pouco sobre dos produtos e a extensão do que a gente faz, mas acho que foi muito esse ponto de comprar esse sonho grande, assim, né? E algo muito intrínseco da cultura é essa questão das pessoas serem muito donas do que elas estão fazendo aqui. Então, deu muito assim. Deu muita sinergia com os meus propósitos, assim, e aí topei o desafio de vir para cá. E aí faz um ano, né? Só que parece que já faz muito mais. Muitos desafios que a gente vai compartilhar aqui com vocês, mas é isso. É legal. Eu sempre, né, tive em contato com design enquanto eu estava empreendendo, era algo que eu sempre tinha que buscar, né? Quando você empreende, você tem que aprender um pouquinho de cada coisa e vai criando ali as suas conexões. Eu entrei através da Laboratória, né, que é um programa de formação em tecnologia para mulheres, e a Ambev participou desse processo no final e contratou algumas pessoas. E eu entrei como front-end, na verdade, não entrei nem como designer, mas na entrevista eu já disse, olha, eu quero trabalhar com UX. Eu venho trabalhando isso, estudando isso há algum tempo, e eu quero ter essa oportunidade aqui. E eles realmente disseram de cara que a gente poderia migrar e que isso ia acontecer, e de fato aconteceu. Em menos de 2 meses eu já estava atuando como UX, e desde então venho me desenvolvendo nesse processo todo, aprendendo junto também com a companhia, ao passo que a gente vai amadurecendo no nosso check de design, a gente vai construindo, né, essa nova forma de fazer as coisas, nova forma de fazer as coisas. E é isso. Boa. Bom, vamos lá então, né? É,
Hoje a gente vai contar um pouquinho de contexto aqui da Ambev Tech, antes da gente falar um pouquinho da nossa rotina. Então vamos lá. Como é que tudo começou? Então, para quem não sabe, a Ambev Tech surgiu em novembro do ano passado, certo? Nosso hub tecnológico da Ambev, e tudo por lá ainda é novo em alguns sentidos. Uma dessas coisas novas é ter a área de design. Então, a área de design ainda não tem formalmente um ano, mas ela surgiu de um sentimento que ecoava pelos corredores digitais até então. Precisamos de design, né? Então, o pessoal que estava ali, na época, em torno de 7 pessoas, 7, 8 pessoas que estavam tentando se organizar e várias iniciativas para conseguir criar, formalizar uma área de design, uma frente de design, porque afinal a companhia precisava de design. E quando esse hub tecnológico veio a existir, a AmbevTech, então essa área, esse departamento teve de forma mais evidente assim necessidade de ser criado. Então aqui a gente tem algumas imagens, algumas coisas mostrando assim algumas das iniciativas de algumas tentativas de criação de um departamento que esses designers, as pessoas envolvidas com a área de design estavam tentando fazer vingar e organizar. Então, muitos designers conhecem essa vida, né? De estruturar matrizes, processos, lista de tarefas, pequenos guias e afins, né? E isso foi um pouquinho dos primórdios desse nosso... Estamos para completar um ano ainda de área de design, mas um pouquinho desse nosso começo e contexto. Então, falando um pouquinho mais do contexto, então, no começo, era um grupo pequeno de designers que ali, na altura de novembro do ano passado, com a chegada de outros designers, do Caio e mais algumas coisas, a gente pôde, então, de fato, começar a organizar a área, certo? Então, a parte de pessoas, era um grupo pequeno. Na parte de processos, os designers não tinham uma gestão de design, afinal, não tinha uma área de design, então todo mundo com uma gestão indireta de design, todo mundo debaixo de Product Manager, tal do gerente de produto, ou PO, um analista, ou algum coordenador de outra área, e de forma inicial todo mundo dedicando 4 horas por semana para tentar ajudar essa criação de área a acontecer, certo? E ali a última caixinha, relativa à parte de projetos, trilhas dentro do design. O design, então, por estar surgindo naquele momento, não tinha um centro de custo próprio, não tinha um time dedicado, não tinha licenças, e algo também que representa um pouco assim, dessa questão de equipamentos e afins, a gente não tinha o nosso MacBook próprio, né? Todo mundo usando o Windows mesmo, e tudo isso por trás ali das coisas que a gente precisava correr atrás para fazer acontecer com o que a gente tinha. Então, isso geraram vários problemas e situações, talvez seja comum no seu time, na sua empresa, ou você já ouviu falar disso, em que na parte de pessoas a gente tinha pessoas frustradas, dificuldade com plano de desenvolvimento, que a gente chama de PDI, problemas de trilha de crescimento, como é que reenquadra as pessoas, na parte de processos, como é que a gente une e integra as iniciativas que estão acontecendo, para elas não acontecerem de forma isolada, como é que a gente consegue reunir essas pessoas que estão praticando design dentro da empresa, entre outras coisas. E todo mundo junto, somado, estava trabalhando em mais de 20 produtos diferentes, mais de 20 projetos e produtos ao todo. Então, como é que esse universo de coisas que estava acontecendo não tinha sinergia, né? Então, isso era parte dos problemas e que demandava a criação de uma área, certo? Então, entre outras coisas, a gente tinha apoio de pessoal que a gente chama de terceiro, né, ou outsourcing, então tinha muita gente relacionada de empresas outras para ajudar isso a acontecer, e mais de 15 iniciativas paralelas do tal do Design System, um dos projetos-chave, assim, dentro da área de design, mas que a gente precisava fazer acontecer de uma maneira só, certo? Então, os primórdios do chapter, um pouquinho de que como a gente começou a se organizar como grupo, a gente pegou uma rotina chamada de Talk, ou Design Talk, e começou a colocar temas para elas, certo? Então, a partir disso, a gente começou a entender, beleza, o que é design para a gente, né? Como é que a gente define as coisas, o que a gente está fazendo nos nossos produtos, temas e afins, assim, para a gente começar a fomentar e compartilhar. Então, colaboração é algo que a gente vive muito e o nosso primórdio começou a partir disso. Pequenos temas e afins que estão no nosso dia a dia para a gente dividir semanalmente com pessoas diferentes do chapter, trazendo isso para dentro do grupo. Várias coisas foram acontecendo, tem várias coisas escritas aqui, não vou ler todas elas, mas a partir dali a gente foi entendendo o quanto que cada um entendia sobre certos assuntos e o quanto a gente podia se ajudar. Então, disso,
a gente começou a organizar a casa. Beleza, tem coisas assim para fazer na parte de pessoas, na parte de processo, na parte de projetos, certo? Tem um pouquinho disso que a Cecel e a Ju vão contar daqui a pouco, de como é que isso se dá dentro de cada produto, certo? Mas a gente separou em 3 formas diferentes, assim, porque tinham coisas importantes para acontecer em cada uma dessas frentes. Então, a nossa rotina está muito ligada a isso, organizar a parte de pessoas, a parte de processos e a parte dos produtos. Feito isso no ano passado, trazendo um pouco mais para esse ano aqui, então a gente criou o nosso próprio nome, a gente se identifica como Bugs, os Bud Designers da experiência. Nós temos uma comunidade, a Bud Design, que é onde a gente traz esses assuntos que começaram pela Detal, que a gente abriu agora para a companhia como um todo. Então hoje a nossa rotina é de compartilhar os conteúdos que a gente está discutindo também com a companhia, né? A gente grava e disponibiliza isso para todo mundo que tem interesse. Então, isso faz parte um pouco de como é que a gente está correlacionado enquanto chapter. Claro que em virtude disso a gente começou a organizar um pouco mais, estabelecer quais são os nossos processos, como é que a gente faz design dentro da Ambev Tech. Então aqui a gente tem alguns recortes de como que é o nosso manual, o nosso guia do Bud Designer, certo? Que está inspirado assim no movimento data-driven interno, em alguns princípios da Ambev Tech. É inspirado o nome Bud Designer pela Budweiser, e a gente usa um framework de design chamado Feel the Future como referência do modelo de design, certo? Mas é mais um modelo do pensamento do design, assim como tem outros modelos conhecidos, como o Duplo Diamante, o de Colmeias, de Stanford, entre outros, certo? A gente usa esse modelo porque é um modelo feito por um brasileiro. Bom, feito isso, outra coisa aqui que a gente foi fazendo e faz parte da nossa rotina aqui é explicar que UX não é UI, né? UI faz parte dentro desse universo de UX e para nós aqui faz muita relação com a parte de CX, essa questão do cliente, e a gente tem feito um trabalho de evangelização, né? Então é um passo a passo, é um trabalho de formiguinha, assim, mas isso é parte do dia a dia no sentido de o que estamos falando para as pessoas ao nosso redor. Então a gente tenta explicar que um designer não faz só telas, vai muito além disso e tem camadas diferentes aonde a gente está relacionado, né, a auxiliar nos problemas. Outra parte do nosso dia a dia aqui é falar muito sobre design system, né, que ele não é simplesmente uma biblioteca de componentes, não é só um guia de estilos, mas ele é essas duas coisas e mais um terceiro conjunto, né? A gente cria guias, regras, afins para que a gente consiga tornar isso cada vez maior, mas ainda consistente. E antes de passar ali a palavra para a Cecília e para a Ju, uma perspectiva dos Bud Designers. Então, hoje a gente tem várias verticais de negócio. Aqui a gente tem 6 grandes colunas que a gente chama de torre. Então, cada vertical de negócio que a gente chama de torre tem um agrupamento de várias tribos e produtos, e os designers estão contidos e trabalhando dentro desses produtos, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da torre de logística, com a Ju, e um pouquinho da torre de operações, a Ops, com a Cecel. Mas aqui um mapa, um pouquinho de como que funciona hoje a divisão dos designers dentro da Ambev Tech, e a gente fala muito que a gente está dividido do campo ao copo. Então, as coisas começam lá no campo, na parte de insumos, que a gente chama de suprimentos, até a parte mais próxima de marketing, que a gente chama de Martech. Mas é isso. Vamos lá chamar as meninas, então, para falar um pouquinho de logística e de Ops. Boa. Então, como o Caio comentou, eu faço parte hoje da Torre de Ops e faço parte do time do Hércules, né? O Hércules, ele surgiu lá em 2019, e o nosso objetivo aqui no Hércules, ele é modernizar a tecnologia para acelerar a estratégia da companhia. Então, ele é um projeto que surgiu com esse objetivo. E aí, como que a gente faz isso hoje, né? A gente faz isso hoje descomissionando o Promax, que ele é um ERP da companhia, que nasceu lá em 96, então ele é um sistema super robusto, difícil de manter, em uma linguagem de programação mais antiga, né? Que não consegue hoje acompanhar essa parte toda de transformação da companhia. Então, é muito moroso a gente conseguir evoluir esse sistema. Então, o Hércules hoje, ele tira partes do Promax, né? E reconstrói com linguagens mais atuais e com outra forma, assim, de arquitetura, né? Hoje a gente usa microserviços, micro front-end e também desenvolve interfaces que são muito mais fáceis e acessíveis de usar.
E o Promax, né, como ele é um ERP, ele está por toda a jornada do pedido. Então, o nosso ponto de venda, né, ele vai lá e faz um pedido pelo canal, e a partir do momento que existe esse pedido, ele passa para dentro do Promax até o momento lá que o pedido sobe no caminhão para ser entregue para o ponto de venda. Então, o Promax, ele está em toda essa cadeia, né? E a gente está fazendo esse movimento de reconstruir esses módulos. Pode passar, Caio. E hoje, né, nós temos 10 times dentro do Hercules, né? Hoje eu faço parte do time de promoções, mas já fiz parte de outras também, de aprovação e crítica, e tô com um pezinho lá em crédito. E somos em 4 designers para esses 10 times, também com vagas e várias coisas, né? E aí, como é que funciona um pouco da nossa rotina? O designer aqui, ele tá de ponta a ponta, assim, desde a concepção do produto ali, entendimento dos problemas e dores dos usuários, até o momento em que, de fato, aí a gente faz as telas, faz teste de usabilidade, faz essa entrega para o pessoal de desenvolvimento e depois a evolução desse produto. Então, a gente está dentro de toda essa cadeia, né? E nós, designers, somos muito integrados, assim, porque como a gente está reconstruindo essas partes, para não virar um Frankenstein, a gente precisa estar muito alinhado, assim, né, de o que está acontecendo em cada produto e para a gente conseguir ter uma experiência unificada, assim, né, e conseguir fazer essas costuras. Ao mesmo tempo que é algo que a gente tenta muito fazer, é também um grande desafio, né, porque exige muito alinhamento da nossa parte. Então, como que a gente tenta fazer esses alinhamentos, né? A gente tem uma vez por semana Design Critique, que é uma cerimônia onde os designers mostram as interfaces que estão desenvolvendo, as ideias de fluxo que tem, e os outros designers ajudam a evoluir esses pontos, né? E também temos points a cada 15 dias para a gente mostrar as evoluções do que a gente tem feito, né? Muito para um entender a que passo que o outro tá. Então, isso ajudou muito a gente nessa questão de comunicação e aproveitar aprendizados que um teve em cada produto, assim, né? Então, a gente consegue elevar um pouco a régua também do nosso time de design dentro do Hercules, onde um ensina para o outro alguns pontos e evoluir também o produto, né? Nessa questão de experiência, principalmente. E um dos pontos que eu acho muito show aqui é a integração que a gente tem com o pessoal de produto. Então, eu coloquei até ali uma fotinha com as minhas POs. A gente usa essa ferramenta, chama Gather, e a gente está sempre ali naquela sala de arco-íris que a gente fala, que é onde a gente está sempre discutindo. Então, eu tenho outra designer que trabalha comigo aqui em promoções, e a gente está sempre ali discutindo formas de melhorar as coisas. Então, acho que isso faz total diferença, assim, tanto para o papel do designer dentro do time, quanto para a evolução desse produto, né? E ali, destacando os desafios, né? Tem esse ponto do alinhamento, e também tem esse ponto de como a gente é um projeto novo, o Hercules é um projeto novo e os times eles estão surgindo agora, a gente colocou, foi em 2020, mais ou menos no meio de 2020, foi a primeira vez que a gente colocou algo assim no ar e de fato o usuário começou a interagir e a gente conseguiu começar a aprender com as métricas e esse novo comportamento, né? Porque quando a gente está fazendo esse descomissionamento, a gente está reconstruindo esses processos ali que o usuário está acostumado há 30 anos fazer de um outro jeito, assim, né? Claro que melhor, menos moroso, mas ainda assim ele está reaprendendo a fazer algo. Então a gente precisa aprender também com esse novo comportamento e é muito com esse olhar para métricas e dados. Então é algo que a gente está implantando ainda, mas é algo muito gostoso assim de se aprender, né? E somos um produto interno, então os nossos usuários também são Ambev, né? A gente tem muito acesso a eles e isso assim ajuda muito a gente nesse maior desafio ali, né? E tudo são questões de trocas, assim, né? Porque a evolução da estratégia, então é algo que a gente sempre tenta fazer, né? Conciliar esse bem maior da companhia, mas também a experiência do usuário. Então, acho que é um pouco disso. Pode passar. Boa. Então, o produto que eu atuo é o Track and Trace, né, que ele é responsável pela logística primária da Ambev, em toda a América Latina. Então, tudo que sai de um fornecedor para a nossa cervejaria e depois da cervejaria para o centro de distribuição, revenda, os grandes mercados, as grandes redes, é tudo logística primária.
Então, o Track and Trace, ele é uma plataforma. Hoje a gente entende ele muito como uma plataforma com 4 grandes módulos, né? E esses módulos, cada um deles é um squad diferente, né? E a gente tem os POs, os PMs que vão atuando em cada um deles, mas eles fazem cada um pouquinho e a gente atua muito como a gente deixar isso integrado, para que a gente também não vire um Frankenstein e fique difícil do usuário conseguir navegar, né, por esses módulos. Pode passar, Caio. Então, como é que a gente faz isso acontecer, né? Eu também sou designer de ponta a ponta, como a Cecel, então a gente acompanha todo o processo desde o início, e por muito tempo eu fui a única designer do Track and Trace. Então, era um desafio muito grande conseguir atender a todas essas demandas, né, a todos esses usuários, sozinha. Então, a parceria com os PMs, com os POs, até com o líder técnico dos squads sempre foi muito importante. A gente foi mudando, né? Eles não tinham experiência em trabalhar com design e o apoio deles foi muito grande para que a gente conseguisse fazer acontecer. Então, hoje, as nossas rotinas de pesquisa, eu não faço sozinha, eles estão sempre comigo. Quando eu não posso, eles estão atuando também, estão fazendo pesquisa. A pesquisa não é só com designer aqui, então a gente faz isso tudo muito junto. E isso foi muito importante para que a gente conseguisse, cada pedaço do novo que o Track and Trace tem, ou alguma alteração que a gente precisa fazer, alguma revisão de fluxo, para que a gente consiga fazer isso com calma, para que a gente consiga testar tudo que a gente está fazendo, porque o Track and Trace ele nasceu de um produto que deu errado. Então, tinha um produto com muita coisa, com muitas funcionalidades que os usuários não utilizavam. Então, a gente tem muito esse cuidado para que cada parte do Track and Trace seja feita pensando muito no usuário, entendendo realmente qual é o problema que o usuário tem e como que a gente vai resolver isso com o nosso produto digital. Mas nem tudo são flores, né? A gente tem bastante problema no dia a dia, acontece, é normal, e a gente aprende com isso para poder conseguir lidar com as questões. E uma delas é as metas, né? A Ambev é uma companhia guiada por metas, e nossos usuários são internos. Então, a gente precisa muito entender o quanto essas metas impactam na vida desses usuários, mas não pode deixar que elas guiam o desenvolvimento do produto. Então, a gente tem que estar sempre conciliando isso, é algo que a gente precisa estar muito atento. Outra coisa é que a gente tem esses processos muito consolidados, né? Uma companhia gigante, muitas cervejarias, muitas transportadoras que atuam como parceiros, e cada um vai meio que tendo o seu processo que foi construído durante anos. E na hora que o produto digital vem para mexer nesse processo, a gente precisa ter muito cuidado para entender, né, o que a gente consegue fazer no produto digital para resolver aquele problema e o que a gente precisa mexer no processo. E isso também é uma coisa que muitas vezes não é fácil de conciliar, não é fácil mexer em processos que já estão muito estruturados, e a gente precisa estar muito perto dos stakeholders para conseguir entender em que momento que a gente precisa mexer em que situação. E a gente tem uma variedade muito grande de personas, né? A logística primária é muito grande, né? A companhia é muito grande, então a gente tem um desafio bem grande nessa parte para poder não construir de novo um produto gigante onde tenham muitas funcionalidades que você não precisa ver. Então a gente tem uma gestão de perfis e usuários para que eles vejam e utilizem só aquilo que eles realmente precisam. E a gente precisa ter muito esse entendimento, né? O que é que essa persona aqui, quais as partes do Track and Trace que ela utiliza e como que a gente vai mostrar isso para ela, e a gente ter toda essa gestão é bem, bem difícil. E os desafios, né, que a gente tem daqui para frente é fomentar mesmo a cultura de design, tanto no time como em toda a logística, em toda a companhia. A gente está amadurecendo, né? Isso é um chapter novo. A gente agora tem um volume grande de designers, mas a gente não tinha isso há bem pouco tempo. Então é algo que a gente está no processo, no caminho ainda. A gente precisa melhorar esses processos. Então, quando vai crescendo, outros desafios vão surgindo e a gente já está trabalhando nisso. E o crescimento, né? Eu preciso de mais designers no Track and Trace, inclusive, e a chegada dessas pessoas para que a gente consiga fazer isso mantendo essa colaboração, mantendo essa coisa unificada que a CSL no time dela hoje já existe, isso já é realidade lá.
e a implementação de métricas de design, para que a gente possa estar medindo, né, tudo que a gente está fazendo, para que a gente consiga entender o impacto do nosso trabalho no produto e na companhia. Então, é algo que a gente também vem já trabalhando e querendo cada vez mais ter isso claro, isso fácil de identificar por outros setores, por outros papéis, outros squads, enfim. Pode passar, cara. Boa. Bom, então dando um review, assim, um pouquinho de como funcionam as rotinas, né? Um pouquinho do dia a dia da Cecel e da Ju, assim, representa o dia a dia da maioria dos designers ali. Então, dentro de cada vertical de negócio, ou de torre, que é como a gente chama, numa rotina de tempo, geralmente a cada 15 dias, o pessoal tende a trocar, assim, como que as coisas estão acontecendo, né? Isso vai formando um grande diário, a gente utiliza o Miro, onde a gente consegue navegar e ver o que está acontecendo para cada um. Não é perfeito, mas é algo que ajuda a gente bastante com visibilidade. E passando um pouquinho para frente aqui, sobre chapter. Dentro do chapter, então, a gente entende que é a união de todas essas tribos e torres, né? A gente tem vários eventos e atividades que a gente faz eventualmente em conjunto, algumas formais, algumas informais, mas é um grupo ainda em crescimento. Meninas, vocês lembram de desafios assim de cabeça, de coisas que a gente precisa começar a fazer, que a gente não faz? Como que estamos de chapter hoje? Como vocês se sentem? Uma coisa que eu acho muito boa do chapter e que eu acho que a gente deveria até fazer mais é que, por exemplo, quando eu entrei, eu tinha pouca noção de processo ou de práticas, assim, o que dava certo, o que dava errado, e apanhava muito tentando sozinha, assim, sabe? E aí, depois que eu comecei a me abrir um pouco mais para os outros designers e outros produtos, comecei a entender melhor, sabe? Compartilhar, tipo, essas práticas de processo e o que dá certo e o que dá errado dentro dos times, assim, algo que a gente já faz bastante, mas acho que poderia ser mais até, sabe? Trocar práticas, assim. Acho que são coisas interessantes. Sim, e algo que foi muito legal, né? Está sendo muito legal na construção do Chapter, é como a gente trabalha junto em atividades que são exclusivas do Chapter, e não dos nossos produtos. Isso fez com que a gente pudesse trabalhar com pessoas de outras torres, conseguisse tá discutindo com outros designers sobre isso que a gente está construindo, né? Algo tão maior, e isso é muito bom, é muito legal fazer isso junto e conseguir navegar, né? Porque é tudo muito grande, é muita gente, a companhia é muito gigante e isso gera algumas dificuldades. E o Schefter trouxe isso, né? Ele conseguiu aproximar a gente e conseguiu mostrar outras partes da companhia para a gente. Foi bem legal. Quando vocês precisam de ajuda de alguma coisa no design, como é que vocês pensam em fazer hoje, assim? Qual a primeira coisa que ocorre na cabeça? Mandar um GIF e uma mensagem lá no grupo. Mas é ótimo, porque aí as pessoas respondem e aí assim, o Zoom tá ali do lado, né? Que é a nossa ferramenta de videochamada, pelo próprio Teams mesmo, a gente se resolve. A primeira coisa, meu primeiro instinto é sempre esse, assim. E sempre dá certo. É incrível que a gente levanta a mão, aparece alguém. É muito, muito legal, porque a colaboração realmente acontece na prática e não tem um problema que demore muito para a gente receber ajuda. Então, é bem bacana. Show. Bom, nosso tempo está acabando aqui, né? Mas esse é um pouquinho, então, de como são os nossos bastidores. Hoje nós somos pouco mais de 50 designers e a gente é muito colaborativo, tem muita coisa pela frente, mas a gente se ajuda muito. E hoje a gente também se orgulha muito de ser um chapter muito diverso, assim, a gente representa várias regiões e vários recortes diferentes. E estamos aí, com algumas vagas, temos um monte de gente parceira, né, trabalhando com a gente como terceiro, mas a gente fala mais agora respondendo perguntas aí do pessoal. Então, gente, muito obrigado.